Continuando na parte das integrais de linha, hoje a gente vai ver, agora, né, nesse momento, a gente vai ver uma terceira forma de cálculo da integral de linha. A gente vai ver em regiões fechadas. Então, é a mesma ideia que a gente já estava vendo anteriormente, porém, agora a gente vai utilizar o teorema de Green para calcular as integrais de linhas em regiões fechadas. A gente vai ver duas formas. Regiões retangulares, que em geral são mais simples para poder aplicar, e regiões não retangulares, em geral regiões circulares. Então, teorema de Green, dado um campo vetorial F, com duas componentes, P de xy e Q de xy, que já é conhecido, e uma região R, nesse caso retangular, ou seja, o x varia de um número A até um número B, e o y de um número C até um número D. Onde é uma região retangular, onde gama é a fronteira dessa região. Nesse caso, ela é orientada, é fixado dessa forma, orientado no sentido anti-horário. Então, como a gente vai calcular, já que é uma região fechada e orientada no sentido anti-horário, o nosso símbolo muda um pouco. O nosso símbolo da integral de linha, agora ela é circular, só para identificar que é uma integral numa região fechada. Então, a integral de linha na região circular não, mas a integral fechada, né, uma região fechada do campo vetorial F, em cima da curva gama. Mesma ideia, é o trabalho que o campo vetorial F exerce em cima daquele corpo que descreve a trajetória gama. A mesma ideia. Só que agora a trajetória gama, ela começa, faz toda a sua trajetória e volta no ponto inicial. Ok? Ela começa em um ponto e volta no mesmo ponto. Ela fecha uma região fechada. Pode ser uma região retangular, como é o primeiro caso que a gente vai ver agora, ou uma região não retangular, uma região com curvas e tudo mais, não retangular. Como que a gente calcula essa integral de linha de uma forma diferente? Já que a gente conhece a P e a Q, basicamente a gente faz aquele teste para identificar se o campo vetorial era conservativo. Então, é a integral dupla, agora passa para uma integral dupla, antes era uma integral simples, de uma variável só, a variável t. Agora a gente vai para uma integral dupla, na região R, nesse nosso primeiro momento é um retângulo, tá? Da derivada da componente Q em relação a x, menos a componente P em relação a y. A gente já fez esse cálculo, quando a gente chegava que esse cálculo era igual a zero, o campo era dito conservativo. Agora a gente vai utilizar esse cálculo para calcular a integral de linha, num campo vetorial que só tem duas componentes, P e Q. Então, a gente vai pegar a nossa integral de linha, que anterior era uma integral simples, transformar numa integral dupla e calcular ela. Qual é a vantagem? Dependendo do tipo da integral, a gente acaba fugindo de uma coordenada polar, alguma coisa mais complexa. Então, nem sempre uma integral simples de uma única variável vai ser mais fácil do que uma integral de duas variáveis. Pode ocorrer de uma simplificação. Uma primeira ideia, se a gente fosse resolver pelo anterior, a gente ia ter que, por exemplo, num retângulo, a gente teria que calcular 4 integrais, uma integral para cada lado. Então, não seria tão simples assim, além de ser um trabalho muito maior. E sendo que num retângulo, a gente consegue, numa integral dupla, calcular uma única integral dupla. Muito mais simples. Então, aqui é a nossa ideia. Tem o nosso campo vetorial, certo? Descrito aqui. Aqui é só o nosso ômega, nosso conjunto, onde está sendo definido o campo vetorial. E a nossa região R retangular. Então, vejam que ela é orientada no sentido anti-horário, vejam, sentido anti-horário. E a gente quer calcular qual é o trabalho que o campo vetorial F, esse conjunto de vetores, exerce sobre um corpo que, por exemplo, sai aqui e descreve esse retângulo de trajetória. É a mesma ideia da integral de linha anterior, só que agora é uma região fechada. No primeiro momento, um retângulo. Num segundo momento, agora, quando a gente não tem região retangular, a gente diz região circular, que é qualquer outra coisa que não seja um retângulo. Então, se a gente tem a mesma ideia, um campo vetorial de duas componentes, e o nosso R é delimitado pela gama fechada, lembre-se, o ponto inicial é o mesmo ponto final, porém ela é de classe C1. O que é classe C1? As suas derivadas, ela tem derivada, e elas são contínuas.
nesse retângulo, a gente não tem derivada em todos os pontos. Nos bicos, aqui nos vértices do retângulo, a derivada não existe. Não é que ela é igual a zero, ela não existe. Então, a gente não tem, não tem funções classe C1. Classe C1 tem derivada, e a derivada é contínua. Nesses aqui, nem derivada tem. Então, regiões onde dá para derivar, e a derivada é contínua. Isso é uma região de classe C1, ou melhor, uma curva de classe C1. Beleza? A notação é a mesma forma de calcular, só que a gente tem que ver como a gente determina a função, ou melhor, a região R. A anterior, a região R, era bem simples. X variável de A até B e Y de C até D. Era um retângulo, fácil. Agora, a gente vai ter R sendo círculos, elipses, semicírculos e por aí vai. Hipérboles, parábolas, coisas diferentes. Então, fica um pouquinho mais... hipérboles e parábolas não, porque não são regiões fechadas. A gente volta lá para o anterior. Mas elipses, círculos, outras coisas, a gente consegue ter regiões fechadas. Ok? Então, qual é a mesma forma? Derivada da Q em relação a X menos derivada da P em relação a Y. Dentro da região R. Aí vai depender muito. Se for círculo ou elipse, infelizmente vai ter que converter para coordenadas polares. Ok? E aqui a nossa segunda ideia. Quando a gente tem uma região que não é um retângulo. Então, a gente é orientada aqui, né? No sentido anti-horário. Sai desse ponto, digamos aqui o ponto inicial, faz toda essa trajetória e volta no mesmo ponto final. Fecha a região. Então, qual é o trabalho que o campo vetorial F exerce, o campo vetorial representado por esse conjunto de vetores, quando a partícula sai do ponto inicial, dá toda a sua volta, trajetória no sentido anti-horário, lembrando, e volta aqui para o ponto inicial, finalizando a trajetória. Ok? Esta é a ideia. Uma forma diferenciada para calcular uma integral de linha. Vamos aos exemplos. Então, determina a integral de linha nos campos vetoriais dados a seguir. Então, o campo vetorial A é um campo g de xy igual a x na quarta y menos y ao cubo dx mais x ao cubo mais y à quinta dy. Então, a questão do campo vetorial não é um campo de polinômios, é muito tranquilo, com gama sendo dada por cosseno de t, seno de t. Essa curva a gente já conhece. É uma circunferência de raio 1. T variando, quando t varia de 0 a 1. Uma circunferência fechada. Então, está aqui, ó, circunferência fechada de raio 1. E esse campo verde de vetores é exatamente esse campo vetorial aqui. Veja que é um campo bem disperso. Tem mudanças de direções. Aqui mais para dentro parece que é meio circular. Como ele vai afastando, ele já começa a mudar de direção. Muda para cá. Aí alguns ele vem para baixo e muda para cá, então bem variável esse campo vetorial. Então a gente quer saber, se a gente tem uma partícula, por exemplo, começando aqui, que é exatamente o ponto inicial, descreve essa circunferência como trajetória, lembrando-se que é no sentido anti-horário, por isso eu comecei dessa forma, e volta aqui de novo no ponto 1, 0. Qual é o trabalho que o campo vetorial verdinho aqui exerceu sobre essa partícula durante essa trajetória? Então, o que a gente pode fazer? Aqui, basicamente, aplicar o teorema de Green. Então, aplicando o teorema de Green, tem que identificar. Letra A, identificando as funções P e Q, certo? P igual a x na quarta y menos y ao cubo, Q igual a x ao cubo mais y na quinta. A gente tem que fazer o cálculo, a derivada da Q em relação a x menos a derivada da P em relação a y. Ou seja, derivada de x ao cubo mais y na quinta em relação a x, menos derivada de x na quarta menos y ao cubo em relação a y. Aqui no primeiro termo, a derivada do y, ele está somando, uma constante somando zero, em relação a x, óbvio. Né? E no segundo, o x à quarta que está somando, constante em relação a y, zero também. Então, a gente vai ter derivada de x ao cubo, 3x², menos, da fórmula, derivada de menos y ao cubo, dá menos 3y². Com o menos de fora, dá mais. Então, a gente tem 3x² mais 3y². Coloquei o 3 em evidência aqui. Próximo passo, a gente pode agora jogar isso na integral dupla. Então, a nossa integral de linha vai ser integral na região R, que não é um retângulo, infelizmente, então é um pouquinho mais complicado, da função 3, vejam, vai integrar esta função aqui. Função 3, que multiplica x² mais y². O 3, por sua vez, a gente joga para fora da integral. Normal, não tem problema nenhum. 3 é constante multiplicando, vai para fora da integral.
Só que a gente tem que mudar o nosso x quadrado mais y quadrado. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando em cima de uma circunferência. E sempre que for calcular integrais em cima de circunferência, é muito mais fácil e muito mais viável passar a circunferência, ou melhor, a circunferência da equação cartesiana para a equação polar, que é muito mais fácil de se resolver. A gente joga a variação do raio e do θ para dentro de um retângulo. Ok? Então, como estamos trabalhando em cima de uma circunferência, temos que passar para coordenadas polares. Circunferências, elipses, metade de circunferência, um quarto de circunferência, tudo a gente passa para coordenadas polares, que é muito mais fácil. Então, só recordando, como que fica as coordenadas polares em uma circunferência? X a gente troca para R cosseno de θ e Y para R seno de θ. Consequentemente, essa mudança, a gente vai ter que trocar aqui dx dy para R dr dθ. Como é uma circunferência de raio 1, o raio varia de 0 a 1. Como é a circunferência completa, o θ varia de 0 a 2π. Se for só, eu quero só a parte onde o y é positivo, então é de 0 a π, porque é só a parte de cima da circunferência. Eu quero a parte onde o y é negativo, então é só de π a 2π, que é a parte de baixo da circunferência. Eu quero a parte onde só o x é positivo, então é de menos π sobre 2 a mais π sobre 2, que é a parte da direita da circunferência. E se eu quero a parte onde o x é negativo, de π sobre 2 até 3π sobre 2, ok? Então, tudo vai depender de qual região que a gente está integrando. Beleza? Fazendo essas adaptações, a gente tem o seguinte. Então, a nossa integral, que era 3x² mais y², a gente vai trocar. Lembrando que x² mais y², com essas coordenadas, geram exatamente r². Esse dx dy, a gente trocou por r dr dθ. Beleza? A gente fez essa troca aqui. Então, agora, nesse caso, a gente tem que r varia de 0 a 1 e θ varia de 0 a 2π. Já estão aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é multiplicar esse r² por esse r. Beleza? Então, vai ficar 3r cubo dr dθ, a variação. O dr está para dentro, então é a variação do r aqui. O dθ está para fora, a variação do θ para fora. 3 é constante, joguei lá fora da integral. Beleza? Como só tem multiplicações, é 3 vezes r² vezes dr vezes dθ, só tem multiplicação, a gente pode pegar e substituir entre o produto das integrais. Então, fica produto 3 vezes a integral de 0 a 2π de dθ, vezes a integral de 0 a 1 do r cubo dr. A gente pode resolver tudo de uma vez só, não precisa resolver primeiro a do r, para depois resolver a do θ. Então, vai ficar a integral de θ em relação ao próprio θ é θ. Né? Desculpa, a integral do 1 em relação ao θ é o θ. Integral de r cubo em relação a r é quarta sobre 4. Que é o que está aqui, ó. Então, 3 vezes a integral do dθ, θ, de 0 a 2π, vezes integral de r cubo, r quarta sobre 4, de 0 a 1. Fazendo as substituições, lembrando, né? Se eu colocar 0, vai dar 0, então nem preciso colocar nenhum dos dois casos, fica 3 vezes 2π vezes 1 quarto. Fazendo aqui a simplificação, fica 3π sobre 2. Então, o cálculo, o valor daquela integral de linha, utilizando o teorema de Green, deu 3π sobre 2. Campo vetorial f de xy igual a menos y dx mais x dy. E aqui está o nosso retângulo. X varia de 0 a 1, o y de 0 a 2. Que é o que está sendo dito aqui. É um retângulo, não precisa passar por coordenadas polares. Nosso campo vetorial tem uma circulação aqui próxima do zero, vejo que ele é mais suavizado conforme ele vai se afastando, mas ele basicamente ele é circular, ele é um campo vetorial circular, tem um giro. Então, aqui está o desenho dele. Vamos lá então, primeira coisa, quem é P? Menos Y e aqui é mais X. Só que a gente tem que fazer o contrário, deriva aqui em relação a x menos a derivada da p em relação a y. Vai ficar derivada de x em relação a x menos a derivada de menos y em relação a y. Derivada de x em relação a x, 1, menos derivada de menos y, menos 1. Então fica 1 menos menos 1, 2. Então no nosso caso fica integral, né, nossa integral de linha aqui, naquele retângulo, fica integral dupla do número 2 dx dy. E a região R, o x varia de 0 a 1 e o y de 0 a 2. Muito simples. Então, passando para integral, fica integral, já que o dx está mais interno, 0
o dy está externo, de 0 a 2. Ok? Então, integral 2 sai para fora da integral, e como não tem função, na verdade a função de integração é o número 2 só, e eu joguei ele para fora da integral, eu posso multiplicar as duas integrais. Então fica 2 vezes a integral de 0 a 2 do dy, que é a variação do y, vezes a integral de 0 a 1 do dx, porque é a variação do x. E aqui é simples, integral de dy, y, integral de dx, x. Vai ficar 2 vezes y variando, aqui é um 2, tá? Passou esse pi aqui sem querer, mas é o y variando de 0 a 2 e o x de 0 a 1. Vai ficar, então, esse pi não existe, né? Eu não sei porque eu coloquei um pi aqui sem querer. Então, é 2 vezes 1, 4. Não tem esse pi. Tá sobrando o pi. A letra B também é um triângulo, desculpe. A letra B é um quadrado, vértice A, B, C e D, certo? Os vértices 0, 0A, 0, 1B, 1, 0C e 1, 1D. Aqui, lembrando que está descrevendo a trajetória aqui no sentido anti-horário. E o campo vetorial aqui, vejam como ele vai aumentando, ele vai convergindo, ele vai girando para a direita aqui. Que ele está tudo paralelo, ele começa a girar para a direita. Este campo vetorial aqui. Então, novamente, aqui está descrito os vértices. Esse quadrado aqui, ó, o x varia de 0 a 1 e o y de 0 a 1 também. Por ser um quadrado, lembre, se fosse triângulo, tinha que fazer aquelas continhas lá que a gente já fez em cálculo 2, principalmente. Então, o nosso R é o quê? Variação de x de 0 a 1 e y de 0 a 1 também. Então, aqui a gente precisa o quê? Primeira coisa, calcular, né? Quem é Q? Ou melhor, a P? A P é 4x cubo, y cubo, aqui. E a Q? 3x quarta, y quadrado mais 5x. Deriva a Q em relação a x, menos a derivada da P em relação a y. Então, tá aí, ó. Derivada de 3x quarta, y quadrado mais 5x em relação a x, menos a derivada de 4x cubo, y cubo em relação a y. Então, aqui, esse 4 aqui em relação a x, esse 4 desce multiplicando, vai ficar 12x cubo, y quadrado, mais derivada de 5x, 5. Menos, sinal, né, da continha aqui, desce aqui é a derivada do y, desce esse 3 do y multiplicando 4, então fica 12x ao cubo, ele não se mexeu, ele saiu para fora da derivada, vezes y ao quadrado. Só que vejam, 12x cubo y ao quadrado menos 12x cubo y ao quadrado se cortam, eles se anulam. Sobra só esse mais 5, tá aqui, ó, só mais 5. Beleza? Então, a nossa integral vai ficar sendo a integral dupla de 5 dx dy dentro da região R, que é um quadrado. Então, quando for assim, só colocar lá. Integral de 0 a 1 para x, 0 a 1 para y, né? De 5 dx dy. A mesma coisa do passado. Como só tem a função 5 dx dy, pode multiplicar todas as integrais. Então, 5 vezes a integral do dy, que varia de 0 a 1, vezes a integral do x, do dx, melhor dizendo, que varia de 0 a 1 também. Integral de dy, integral de dx, x. Então, 5 que multiplica y de 0 a 1, vezes x de 0 a 1. No 0 vai dar 0 em todo mundo, então só preciso substituir no 1. Fica 5 vezes 1 vezes 1, igual a 5. A gente tem um quarto de circunferência. Então, a trajetória é mais ou menos assim. Ele vai lá, faz esse quarto de circunferência. Só que vejam que esse aqui, ele não é uma região fechada. É só exatamente esse quarto de circunferência. Só que o teorema de Green também funciona para esse tipo de problema. Também dá para calcular com ele. Ok? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem? Primeira coisa, identificar P, identificar Q. Ok? P, 2x mais y, aqui 3x menos y. Então, a gente faz a derivada da Q em relação a x menos a derivada da P em relação a y. Essa parte vai ser tranquila, porque a derivada de 3x menos y em relação a x é 3. A derivada de 2x mais y em relação a y é só 1. Então, fica 3 menos 1, 2. Então, nossa integral vai ser na região R, que é 1/4 de circunferência, do número 2 dx dy. Beleza, essa parte é simples. O problema é essa história do 1/4 de circunferência. Trabalhou com circunferência, a gente tem que passar para coordenadas polares. Só que tem uma mudança da coordenada polar de uma circunferência completa. Olha aqui a variação do ângulo. É só de 0 a π sobre 4. Não é de 0 a 2π. Então, é 1/4 da circunferência. Então, novamente, coordenadas polares para a circunferência, faz as mudanças normais padrão. X igual a R cosseno de θ, Y igual a R seno de θ. Consequentemente, essa mudança vai transferir o dx dy para R dr dθ.
Como a gente não mudou no comprimento, a gente não está aumentando ou diminuindo a circunferência, ou gerando uma elipse em vez de circunferência, o raio varia de 0 a 1, continua variando de 0 a 1. Já variava de 0 a 1, continua variando. O que muda é só o ângulo de abertura. É só 1/4 de circunferência. Então, é de 0 a π sobre 4. Então, só muda a variação do θ. De resto, a mesma coisa. Então, nossa integral, que era 2 dx dy, no quarto de circunferência, passa a ser de 0 a π sobre 4, de 0 a 1, então 0 a π sobre 4, a variação do θ, que é o mais externo, 0 a 1, a variação do r, que é mais interno, o 2, que era a função de integração anterior, e esse r, que é da troca do dx dy para r dr dt. De novo, o 2 a gente pode jogar para fora, a única função de integração que a gente tem é o r, e uma multiplicação, a gente pode multiplicar as duas integrais. Então, 2 saiu para fora da integral, vezes a integral do θ, que é de 0 a π sobre 4, dθ, né? Vezes a integral do r, de 0 a 1, que é r quadrado sobre 2. Então, integral do dθ, θ, de 0 a π sobre 4, vezes a integral do r, r quadrado sobre 2, de 0 a 1, certo? Substituindo, vezes 2 aqui no mesmo. Substituindo só nos limites superiores, porque se substituir no limite inferior vai dar 0, não precisa nem substituir. Então, fica 2 vezes π sobre 4, vezes meio. Esse 2 corta com esse meio, então fica só π sobre 4. Então, trabalho exercido pelo campo vetorial anterior sobre a partícula que descreve 1/4 de circunferência é igual a π sobre 4.